Olá, pessoal! Você já pensou em ter filhos gêmeos? É sobre isso que nós vamos conversar. A Regina está aqui com a gente para compartilhar a experiência dela. Regina, apresenta seus filhos, sua família pra gente, antes da gente começar a conversar. Bom, sou mãe de 3, na verdade, mas não trigêmeos. Uma mais velha, que tem 19 anos, e os gêmeos que agora, no momento, eles têm 11 anos. Um casalzinho, de gêmeos. Ian e a Isabela. Como foi esse processo? Depois de tanto a Ingrid pedir um irmão, e a gente ficou, não, mais um pouquinho, não, vamos esperar mais um pouco. Mas na minha cabeça mesmo eu não queria ter outro filho. Ia ser somente a Ingrid e pronto. Mas, de repente, não sei explicar o porquê, em um determinado momento eu falei, não, vai ser agora. Eu quero ter outro ou outra agora. E assim foi, eu engravidei e depois... A surpresa. Eu descobri que eram gêmeos. Aí eu falei, gente, e agora? E agora? De 1 para 3, o que eu vou fazer? E assim, no momento que eu descobri, eu tava sozinha, né? Eu fui fazer o exame justamente dessa vez sem a minha mãe ou sem meu marido, eu fui sozinha, né? E quando a doutora falou, são gêmeos, eu falei, oi? Aí ela, são gêmeos, eu falei, não, é mentira sua. Aí eu já comecei a alterar a voz. Não, é mentira sua. Ela, menina, ela virou o monitor pra mim. Olha aqui. Olha, 1, 2. Olha, o coraçãozinho de um escuta. O coraçãozinho de outro. Eu dei um grito. Mentira! E quando eu saí do consultório, todas as grávidas que estavam olharam pra mim. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Sendo que... Quando eu saí naquela altura do campeonato, todos já estavam sabendo que aquela minha alteração foi por conta de eu ter descoberto que eram gêmeos. E aí a secretária ria, assim, ria Virou sem um parar. evento, né? E aí ela falou assim, nossa, você ficou bem feliz. Eu falei, eu fiquei bem surpresa. Aí foi embora na hora de contar pra família. Cheguei... E aí, minha filha estava em casa, né? Minha filha mais velha. E aí, mãe, como foi o exame? Foi bem, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Aí eu mostrei o exame pra ela e ela... São gêmeos, mãe! Ela pulou de alegria. Mãe, papai do céu, é muito bom porque eu pedi um irmão durante tanto tempo e ele vai me dar 2. Eu falei, filha, olha como o papai do céu é tão bom com você. E assim foi. Aí nós conversamos e tal. Até então, da minha família, só a minha filha ficou sabendo. Aí nós saímos, aí contei pra minha mãe. Por último, quando meu marido chegou em casa, eu contei pra ele. E todo mundo sempre tem aquela pergunta, e agora? No meu trabalho todo mundo, Regina, e agora? Como você vai fazer para trabalhar, para criar a Ingrid e os gêmeos? Você sempre trabalhou, como que você vai dar conta disso? E assim, foi uma enxurrada de perguntas. Você vai continuar trabalhando? Como que você vai fazer? Como que você vai cuidar? Quem vai te ajudar a cuidar? E assim, foi muita coisa. Eu falei, gente, calma. Espera nascer primeiro e a gente vê como é que fica, né? Aí assim foi. Passei uma gravidez tranquila, normal, por incrível que pareça, mais tranquila do que a gravidez da Ingrid, porque a gente sempre compara. Eu pensei que eu ia ter alguns problemas que eu tive na gravidez dela. Na gravidez deles foi muito mais tranquila que a dela. Trabalhava longe, chegava em casa à noite, cansada. Isso é uma questão também que tem um senso comum de que a gravidez de gêmeos, então a gravidez vai ser difícil, a gravidez vai ser complicada, vai ter que ficar de repouso, não vai poder trabalhar. Foi muito tranquila. Eu decidi me afastar um pouco antes, por conta mesmo de querer curtir um pouquinho esse meu final de gravidez em casa. Eu queria descansar, poder cuidar das coisinhas dos bebês, né?
Mas assim, da Ingrid não. Da Ingrid eu trabalhei até o final. E deles eu decidi curtir um pouquinho essa gravidez, ficar descansando. Mas assim, foi uma gravidez super tranquila. E eu decidi fazer laqueadura e a médica perguntou se eu tinha certeza absoluta que eu queria fazer isso. Me deu a opção de se por um acaso acontecesse alguma coisa com um dos bebês, se eu estava decidida mesmo a fazer. Eu falei, sim. Querida, estou. Pode fazer e não vai acontecer nada, tá tudo bem, tudo tranquilo. E chegar em casa com os dois, Regina? Não, sair da maternidade com os dois já é um acontecimento. Assim, todos olham, todos falam, ai, que bonitinho, que são gêmeos, olha, que lindo, olha, é um casal, um menino, uma menina. E assim, chegar em casa foi outro acontecimento, né? Todo mundo queria ver como era, saber da minha rotina, como que eu ia fazer, como que eu ia amamentar os dois, se os dois amamentavam, como que eu ia cuidar da Ingrid, como que eu ia cuidar da casa, quando eu voltasse a trabalhar, como que eu ia fazer. E assim, não adianta, a gente vai vivendo um dia depois do outro. Isso, dia após dia a gente vai vivendo, vai aprendendo. Eram muito diferentes, assim. Fisicamente? Não fisicamente, não. O cuidar deles era muito diferente um do outro? Não, o cuidar era o mesmo. Assim, nos primeiros meses, eu sempre falo que os primeiros meses, os primeiros 5 meses são os mais difíceis. Assim, mais... Trabalhosos. Eles exigem muito de você, porque ainda é muito colo, né? Amamentação. E todo mundo falava, Regina, você vai amamentar os dois de uma vez? Assim, algumas vezes eu tive que fazer isso, outras não. Assim, graças a Deus, à noite, cada um acordava em uma hora. Eu não dormia, mas eu ainda preferia que fosse assim. Que ter duas crianças chorando. Sim, porque os dois chorando. Meu marido trabalhava à noite. Eu falei, caramba, não, cada um vai ter que acordar em horas diferentes. E assim foi. Então, assim, por incrível que pareça, mesmo eu tendo alguém durante o dia para me ajudar, as noites para mim eram tranquilas, né? Porque meu maior receio era esse, né? Os dois de uma vez. E criança, quando ela acorda, bebezinho recém-nascido, quando acorda, eles querem o quê? Mamar. Se alimentar. Ou ser trocado, né? Ou então com dor. É uma necessidade fisiológica que está gritando ali, precisa ser atendida. E aí os dois de uma vez, eu sozinha, como que eu ia fazer? Então, assim, as noites para mim, por incrível que pareça, foram mais tranquilas. E o dia era mais ou menos, eu não conseguia me alimentar num horário. Tinha dias assim que chegava o horário do almoço, eu não tinha levantado da mesa do café ainda. De amamentar um, amamenta o outro. Já aconteceu de amamentar os dois de uma vez, mas assim, como a Isabela, ela teve que ter uma complementação, então quando acontecia isso, que eu estava sozinha ou que eu estava somente com a Ingrid, que me ajudou muito, então eu pegava o Ian e amamentava no seio. E a Isabela amava o complemento. E assim, e quando estávamos só eu e a Ingrid para ter esses cuidados com os bebês, então a gente revezava. Não, Ingrid, então eu cuido do Ian, você cuida da Isabela. Então, no final das contas, né? São 3 filhos, mas a mais velha deu um super apoio para você e te ajudou bastante para cuidar dos menores, né? Muito, muito. Nossa, ela foi assim, meus 2 braços, meu braço direito e esquerdo. Porque minha mãe não pôde, infelizmente, me ajudar, porque ela trabalhava fora, enfim. Aí veio uma pessoa, né, para me ajudar, para ficar comigo, mas ela tinha um horário. E assim, um fato engraçado, parecia que eles sabiam o horário que ela ia embora. Porque quando ela ia embora, tudo uns começava. 15 minutos depois acordavam os dois de uma vez. Então eu ia rapidinho, fazia a complementação da Isabela, dava a complementação da Isabela no carrinho, com o Ian no peito, um pé no carrinho, assim na Isabela. Eu falei, gente, eu tô parecendo um robô. E eu sempre lembrava das pessoas me perguntando, Regina, como vai ser?
E aí você vê que só a experiência, só quando você passa, é que você sabe mesmo como vai ser. Antes não adianta você planejar, vai ser desse jeito ou vai ser de outro jeito. Na hora, mãe A gente se reinventa. Sabe. Mãe A sabe. gente tem conversado aqui em outros vídeos, né? A maternidade faz a gente se reinventar o tempo inteiro, né? Repensar, se descobrir, encontrar forças onde a gente nem sabe que tem, né? Agora, Regina, quando a gente fala de gêmeos, eu acho que uma das grandes preocupações, assim, de uma forma geral, é a questão da individualidade, porque nasceram juntos, mas são pessoas diferentes. Sim. Como foi isso? Para você, eu acho que ainda foi um pouco mais fácil, porque era um menino e uma menina, então você já consegue fazer uma diferenciação, né? Pelo menos de gênero num primeiro momento, isso já ajuda nessa questão da individualidade, porque eu acho que deve ser mais difícil ainda quem tem mesmo 2 meninos ou 2 meninas. Mas como é que foi para você essa questão, assim, até hoje, como é, né? Lidar com essa individualidade, perceber essa individualidade de cada um? Quando eu ainda estava na fase somente dos cuidados, né, dos recém-nascidos, enfim, assim, foi tranquilo, eu tinha que cuidar dos dois, então era o mesmo cuidado para os dois. Chegou uma fase, isso por volta, quando eles estavam quase com 1 aninho de idade, o Ian ficou muito doente, ele teve uma bronquiolite. Foi assim uma fase muito difícil, muitas idas ao médico para não ter que internar. Ela fez de tudo para não internar e não internou, graças a Deus. Então, assim, toda a atenção acaba voltando para aquele que precisa mais naquele momento. E você acaba se sentindo culpada, porque você não sabe o que a criança está sentindo, apesar dela ser um bebê ainda. O que ela estava sentindo? Será que ela estava se sentindo rejeitada? Né? Não é o caso, mas será que sim? Porque eu ficava mais com ele por conta dos cuidados, de remédio, de ir ao médico. E nem sempre eu ia junto com ela também. Às vezes eu deixava a Isabela em casa com uma outra pessoa. Então, assim, a gente sempre fica pensando como que o outro está se sentindo. Será que ele está se sentindo rejeitado? Será que o outro está precisando de alguma coisa? A culpa materna vem com toda a intensidade nesse momento. Vem. E vem até hoje. Regina, é muito difícil mesmo, assim. Para quem tem 2 filhos já para quem tem gêmeos, eu acho, porque as fases acontecem ao mesmo tempo. Se eu for olhar hoje para a minha realidade, eu tenho o Luca com 12, entrando na adolescência, a Julie na alfabetização, são 2 fases, cada um com demandas totalmente diferentes, mas são fases diferentes e a gente acaba conseguindo focar. Você tem sempre crianças que estão mais ou menos na mesma fase. Sim. Apesar de ser menino e uma menina, mas eles estão na mesma fase escolar, Sim. né? Passam por... tem o mesmo ambiente de amizades. Sim. Gostam, apesar de ser menino e menina, eles gostam das mesmas brincadeiras. Eles têm o mesmo gosto por questões de internet, por jogos, assim. Uma coisa tem de bom que eles são muito unidos, mas assim, mesmo tendo passado toda essa fase, a questão da individualidade de gêmeos ainda persiste, porque quando era bebezinho foi o Ian, né, que ficou muito doente, que eu dei muita atenção. Agora foi a Isabela, que no caso dele ele não teve internação, mas precisou de maiores cuidados para não ter que internar. E agora, depois de todo esse tempo, a Isabela ficou internada, ficou praticamente sem andar, enfim. Então, assim, quando ele era bebê, eu dava mais atenção a ele do que para ela, mas eu estava em casa, eu estava presente. Agora, eu não estava em casa, eu estava no hospital com ela, sempre, direto. E assim, é muito complicado, porque você fica imaginando como que ele está em casa, o que ele está fazendo, o que está pensando, o que ele está pensando. E assim, no início, ele não queria ir no hospital. Não sei porquê, perguntavam para ele, ele simplesmente falava que não queria. Acho que é difícil para ele ver a irmã, né, naquela situação. Sim, porque eles são muito unidos, né? E tem até um fato engraçado, assim, eles dormem no mesmo quarto, cada um na sua cama. Quando eu acordo de manhã, eles 2 estão na mesma cama.
A gente sempre fica muito interessado em saber como é que é a vida de uma mãe com gêmeos, não é? A Regina contou um pouquinho pra gente aqui. Se você gostou, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais.